Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje vamos falar sobre o futebol sul-americano. Bom, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a conclusão final que eu tive após a Copa América desse ano de 2021. Algumas ideias que eu tive e, confesso, bem pessimistas. Em resumo, como eu acho que está o momento do futebol sul-americano, e isso um pouco em clubes, mas principalmente quanto às seleções. Bom, já muito se fala há muito tempo sobre a diferença do futebol europeu para o futebol sul-americano. Mas eu acho que só esse ano, quando a gente teve a Copa América realizada junto da Eurocopa, ou seja, à tarde a gente via jogos de Eurocopa e à noite a gente via jogos de Copa América, eu acho que nesse ano a gente conseguiu ter uma percepção muito mais próxima da realidade, que é uma diferença enorme da qualidade da Eurocopa para a Copa América, da qualidade dos jogos. E isso até mesmo os jogos ruins. Os jogos ruins que você vê na Eurocopa ainda são melhores que os jogos ruins da Copa América. Porque os jogos ruins lá são jogos amarrados, os dois times se respeitando muito, então dois times não estão criando muito. Aqui o jogo ruim é porque falta qualidade mesmo. Qualidade técnica dos jogadores, falta qualidade técnica dos times, que erram passes bestas. Então, esse mês deu para perceber muito as diferenças do futebol europeu para o futebol sul-americano. Inclusive, a Copa América desse ano, eu posso falar com tranquilidade que todas as Copas Américas que eu vi, 2011, mas obviamente 2011 eu lembro muito pouco, de cabeça assim, né? Eu já vi mais sobre ela depois, mas 2015, 16 e 19, que aí sim eu acompanhei bastante, via quase todos os jogos, eu tenho certeza absoluta que essa foi a pior Copa América que eu já vi. Muito pior do que essas três últimas que eu citei, por exemplo. E a de 2019, ela foi pior do que a de 2016, por exemplo. Ou seja, é uma queda que está acontecendo com o passar do tempo. E aquela diferença que eu falei sobre os jogos, até nos bons jogos da Copa América, que foram poucos, mas, por exemplo, os jogos emocionantes, assim, tipo foi um Peru e Paraguai das quartas de final, ainda assim era um jogo que é divertido, pelo número de gols e pela emoção, mas a qualidade é muito baixa, são dois times muito abaixo. Mas enfim, para tudo isso que eu vou falar aqui pra frente, sempre tem que considerar um piso, que é o produto Copa América e o produto Eurocopa, ele é muito diferente. Isso vai muito também da disputa entre Conmebol e UEFA. Com certeza, o tanto que a Conmebol desvaloriza a Copa América pesa pro resultado final dos jogos. Então, eu acho que tem muito mais coisa para explicar essa diferença entre o futebol europeu, entre a Eurocopa e a Copa América, mas isso não pode ser ignorado. Os gramados da Copa América eram ruins, estamos sem torcida e a torcida em campo faz muita diferença, principalmente para tirar mais os jogadores, é uma motivação a mais deles. A Copa América acontecendo todos os anos talvez também tire um pouco da vontade do jogador de atuar no torneio, porque é uma coisa que está sempre acontecendo, então talvez os jogadores enchem o saco mesmo do torneio, embora eu acho que isso é, assim, bem descartável, mas a Conmebol desvaloriza muito o seu produto. A arbitragem também é bem ruim e tal, e a Conmebol não consegue criar um clima de um torneio tão forte assim. Tudo isso principalmente esse ano, né? Porque, como eu falei, em 2015 e 2016, a Copa América teve uma qualidade organizacional bem grande. Mas a desse ano foi tudo cagado nesse quesito. Enquanto a UEFA tinha gramados mais tops possíveis, a UEFA cria um clima para a Eurocopa, um clima de Copa do Mundo, a UEFA trabalha muito bem no produto, com cerimônias de abertura e cerimônias de encerramento, tudo isso influencia muito para o produto, para o jogo parecer talvez ainda melhor do que ele realmente seja. Considerando isso então, vamos falar do primeiro ponto primordial sobre a queda do futebol sul-americano, que são as gerações das seleções sul-americanas. Eu acho bem nítido de imaginar que todas as gerações aqui estão caminhando por um caminho bem ruim. Falar um pouco sobre cada uma delas. A Venezuela, para os padrões do futebol venezuelano, ele está em evolução. Vários jogadores, por exemplo, no futebol dos Estados Unidos, etc. Jogadores que eram muito melhores do que de gerações passadas na Venezuela, mas quando a gente joga isso para âmbito internacional, para a Eurocopa, por exemplo, não é o bastante. Então, mesmo a Venezuela estando vivendo uma fase que para o futebol venezuelano é bom, isso não pode ser ignorado, ainda assim a Venezuela é um time bem ruim, ainda assim são jogadores que a nível europeu não cabem, por exemplo. Bolívia, sempre ruim, a Bolívia, até hoje o melhor jogador do Bolívia é o Marcelo Moreno, então acho que isso já diz muita coisa, com todo respeito ao Marcelo Moreno, mas enfim.
O Peru até viveu bons momentos nos últimos anos, né? Bateu o final da Copa América 2019, conseguiu ir para a Copa 2018, mas também sempre foi um time que o Ricardo Gareca parecia que tirava mais do que aquele time oferecia. O Peru, por exemplo, tinha jogadores que jogaram no futebol brasileiro e eram fraquíssimos. Por exemplo, o Yotun. O Gareca parecia que já sempre tirava mais, mas ainda assim até mesmo o Peru tá perdendo os jogadores. Por exemplo, o Guerreiro, que era o melhor jogador da geração no Peru, é um cara que já podemos considerar aposentado da seleção, não acho que vai conseguir render mais com a seleção, e não teve substituto à altura, porque o Lapadula ele é fraquíssimo. Equador, outra seleção também sempre bem ruim, não tem nenhum jogador que você espera que vai evoluir muito, já não teve destaque esses anos para trás, então o Equador também é uma seleção não cheira nem fede, às vezes a gente nem lembra que o Equador existe no futebol americano, é engraçado o quão neutro é o Equador, então um time bem fraco também. E agora já vai entrando nas seleções de mais moral. Primeiro falar sobre o Paraguai. O Paraguai é uma seleção que, o Paraguai ganha uma atenção maior no futebol brasileiro por causa da sua defesa. A defesa do Paraguai tem bons nomes, mas bons também para o futebol brasileiro. Por exemplo, o Gustavo Gomes é um cara que bateu na Europa, não rendeu nada lá e voltou. E isso não diminui em nada o que é o Gustavo Gomes para o Palmeiras, por exemplo. Se tiver algum palmeirense assistindo aí, não fique bravo, mas é a realidade. O Gustavo Gomes ele joga muito aqui, mas não é nível futebol europeu. O mesmo para o Júnior Alonso no Atlético Mineiro, joga muito, mas não é jogador para a Europa. Então o Paraguai tem uma defesa boa, mas boa para cá. Quando a gente está colocando, como eu estou fazendo esse vídeo muito voltado nessa comparação, pensando na Eurocopa, esses caras não cabem para o nível de lá. E quando você pega o meio campo para frente do Paraguai, são todos muito limitados. Por exemplo, os irmãos Romero floparam, o Oscar Romero até tinha mais expectativa nele, flopou totalmente. O Angel Romero sempre foi aquela coisa que a gente conhecia, né? Um personagem bacana e tal, mas se o Angel Romero é o melhor atacante de uma seleção, você já tem que desconfiar muito da qualidade deles também. E muito do Paraguai nesse meio e ataque se volta em torno do Almiron, que é outro cara que jogava muito bem no futebol estadunidense, por exemplo, mas é flopado também. Chegou na Europa, no Newcastle, tinha espaço para evoluir, tinha espaço para jogar e não conseguiu vingar. Então, o grande destaque do Paraguai já não é isso tudo mais. Falando agora do Chile, e inclusive, tô com a camisa do Chile aqui, porque eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, o Chile de 2015 e 2016 é uma seleção que me cativou bastante, eu simpatizava demais com aquela geração de ouro do Chile, e é essa geração de ouro que até hoje tem que jogar pela seleção. O Chile não tem substituto para eles, né? Medel, Isla, Bravo, Eugênio Mena, Arangues, Vidal, Alex Sanches, Vargas. Enfim, essa espinha dorsal daquele time de 2015 e 2016, todos eles já estão em queda livre nos seus times. O Arangues, que ainda estava jogando muito bem no Leverkusen, está começando a sofrer muito com lesões, então está perdendo espaço naturalmente. E todos os outros estão caindo bastante. O Alex Sanches, que era o grande craque desse time, desde que foi para o Manchester United, caiu bastante também. Vargas já sempre rendeu só na seleção e aos poucos também sua carreira tá passando. Então o Chile, a geração de ouro já está se despedindo, já está entrando no ciclo final. Acho que, por exemplo, eles não ficam para depois da Copa 2022, que o Chile corre risco de nem se classificar, inclusive. E depois que essa geração do Chile se despedir, não tem nenhum outro no Chile que chegue próximo desses caras. Por exemplo, Pulga, bom meio-campista, beleza, mas ele não é perto do que foi o Arangues e o Vidal, principalmente o Vidal, por exemplo. O Palacios do Inter, que tem 20 anos de idade, se esse cara for 50% que o Alex Sanches for, pra mim já é uma enorme surpresa. E 50% é muito até, na verdade. O Brereton lá, atacante legal a historinha dele naturalizar no Chile, mas fraco também. A Colômbia pra mim é uma seleção que ainda tá mais ok também. Jogam de uma maneira horrorosa, muito mal treinada, mas, por exemplo, a Colômbia ainda tem alguns nomes que estão na Europa, que jogam por lá. Tem do James Rodrigues, que é um cara de alto nível. Quadrado fez uma temporada espetacular na Juventus, então é um cara que ainda entrega mais. Zapata e Muriel são dois atacantes de altíssimo nível na Atalanta, fazem muitos gols lá. Esses caras da Colômbia ainda salvam, mas ainda assim também já não são jovens mais e já estão próximos de se despedir. E a Colômbia não tem o substituto à altura. Por exemplo, o Borré. O Borré é um cara de 25 anos que fez uma passagem pelo River espetacular e agora está indo para a Europa. Então vamos ver como que o Borré vai se vingar aí no futebol europeu. Pode ser uma esperança também. Mas Falcão Garcia, o maior artilheiro da história da seleção da Colômbia, é um cara que já praticamente se despediu da seleção também, não vem jogando muito
com a seleção, mas é um cara que eu também não vejo nenhum. O Borré, por exemplo, eu não vejo o Borré sendo 50% do que foi o Falcão no auge, por exemplo. O Falcão no auge era um absurdo de jogador. E a grande esperança da Colômbia é o Luiz Dias, que fez uma ótima Copa América e tal. É uma esperança, mas assim, o Luiz Dias já tem 24 anos e ele não conseguiu despontar no Porto ainda. É um cara que flertou muito com o banco de reservas e com a titularidade do Porto. Ele é um cara que gosta de fazer golaços do Porto, fez alguns golaços também. Mas vamos ver como que ele vai crescer agora depois dessa bela Copa América que ele fez. Mas já pela idade, pelo que já apresentou no futebol até aqui, não acho que vai ser grandes coisas assim também. E, por exemplo, se comparar ao Rames Rodrigues, não acho que ele vai ser o jogador que o Rames foi. Então, a Colômbia, que ainda salva um pouquinho também, já se percebe uma queda com o passar dos anos. Outra seleção mais ou menos nessa pegada é o Uruguai. O Uruguai, por exemplo, tem 3 nomes que são de um nível altíssimo, que já estão próximos de aposentar mesmo, eu imagino, que é o Godin, o Suárez e o Cavani. Os 3 eu acho já não duram mais, já não dura tanto tempo mais, embora eu acho que ainda conseguem jogar, ainda jogam a Copa de 2022, por exemplo, mas são caras que já estão próximos de encerrar suas carreiras, e o Uruguai vai sofrer quando eles saírem, porque o Uruguai ainda tem bons nomes, o Uruguai não está tão próximo, o Uruguai não está numa situação tão ruim quanto as outras. O Uruguai tem muitos nomes interessantes, vou citar alguns deles aqui: Arrascaeta, De La Cruz, Nández, Bentancur, Torreira, Ronald Araújo, zagueiro do Barça, Maxi Gomes, atacante do Valência. Mas são todos nomes que no futebol europeu estão muito neutros ainda. Torreira, por exemplo, é um cara que já decepcionou, porque já esperava mais dele e já vem de temporadas ruins. O Bentancur fez uma última temporada na Juventus muito ruim, a temporada retrasada dele tinha sido boa, então se esperava mais do Bentancur, ele já fez uma temporada muito ruim, ligando o sinalzinho de alerta. E De La Cruz e Arrascaeta, voltando àquilo que eu falei sobre a defesa do Paraguai, são caras que aqui no futebol sul-americano jogam muito bem, mas não tem como ter certeza que esses caras no alto nível renderiam assim. E 2 nomes do Uruguai que se destacam mais é o Jiménez, zagueiro do Atlético de Madrid, que já é uma realidade, ele é um zagueiraço, tem alguns problemas físicos, mas enfim, é um zagueiraço. Só que, por exemplo, quando o Godin sair, aí o Jiménez vai precisar de companheiro, e aí vamos ver se o Ronald Araújo vai conseguir ser esse cara, ou enfim. E o outro cara é o Valverde, um cara que já vem se provando muito versátil no Real Madrid também, tem apenas 22 anos e já mostrou mais qualidade. Então o Valverde é um cara que também dá pro Uruguai botar uma esperança. Mas assim, também eu citei vários nomes aqui e vocês perceberam, não tem um cara próximo de Suárez ou Cavani. E o Uruguai tem uma coisa também que é o Oscar Tabárez. Já não dá mais, o Oscar Tabárez já não dá mais para treinar o Uruguai. Porque o Uruguai, por mais que já não seja aquela coisa toda, o Uruguai joga tipo 50% do que poderia jogar. O jogo do Uruguai é horroroso, horroroso. Então o Oscar Tabárez, para mim, o ciclo de 2018 ali era o limite para ele. Depois de 2018, o Oscar Tabárez tinha que sair. Mas eu acho que ele não vai sair e vamos ver o que o Uruguai arruma. Agora falar das 2 seleções que mais interessam, Brasil e Argentina. Primeiro, a Argentina. Na verdade, o Brasil e a Argentina tem coisas que eles se aliam bastante. Por exemplo, o talento natural. O Brasil e a Argentina, para criar grandes jogadores, tem uma naturalidade muito maior do que os outros países aqui da América do Sul. E isso se reflete, por exemplo, atualmente em Messi e Neymar, e em alguns outros nomes também. Mas vou focar primeiro na Argentina, dá para perceber que eles são próximos de sofrer uma grande queda. Porque, por exemplo, a defesa da Argentina nunca foi tão boa, e sempre foi uma defesa meio fraca, assim, sem passar tanta confiança, sempre assim, nos últimos anos. E agora até tá surgindo, por exemplo, o Montiel, mas de novo, é um cara que se prova que no futebol sul-americano não sabemos como que vai ser em alto nível, embora eu já acho que o Montiel tá fazendo hora extra por aqui, ele tem que ir pra Europa o mais rápido possível. Mas, por exemplo, uma grande esperança da Argentina é o Cristiano Romero, zagueiro da Atalanta, fez uma ótima temporada, tem apenas 23 anos. E é o que eu falo sobre o talento que aparece na Argentina. A Argentina, ela nunca vai parar de criar jogadores. O mesmo vale para o Brasil. Mas, ainda assim, a defesa da Argentina, por exemplo, as perspectivas para eles são horríveis, mas tem o Montiel e o Romero aí que podem dar uma salvada com o passar dos anos. E falando mais para frente, por exemplo, a gente vê o Agüero nunca foi um cara que vingou muito na seleção, mas ele já está para se despedir. O Ángel Di Maria também já não é um cara muito jovem mais, não sei mais quantos ciclos ele vai jogar, por exemplo. É um cara talentosíssimo. Messi, é o Messi. Não nem preciso de falar muito tempo sobre o Messi aqui. Mas uma coisa a falar do Messi hoje a gente já tem uma sensação que a seleção da Argentina depende muito do Messi. E isso porque a Argentina ainda tem outros jogadores, como por exemplo Di Maria, de também muito alto nível. Então, imagina quando a Argentina perder o Messi e também o Di Maria. Tem algum cara na Argentina surgindo que vai dar uma confiança assim?
Não tem. Por exemplo, o Rodrigo De Paul, que fez uma final perfeita de Copa América, uma excelente final de Copa América. Tá indo para o Atlético de Madrid agora, vamos ver como que ele se prova agora em um time maior do que era a Udinese, mas ele já tem seus 27 anos também, então já não é nenhuma grande jovem promessa. Muita da esperança do futuro do futebol argentino, então, tá em torno do Lautaro Martínez. Não tem como fugir muito disso. Então, ele tem apenas 22 anos, já joga muita bola na Inter de Milão, na seleção também o Lautaro tá criando uma história bacana, mas assim, a gente já percebe que a seleção da Argentina hoje, ela é boa no papel e muito pior na prática. Muito pior na prática. Ganhou a Copa América, mas isso não muda, na minha opinião, que a Argentina joga um futebol muito feio. Se a grande esperança da Argentina é o Lautaro, eu não acho que isso seja uma grande coisa. Porque eu acho o Lautaro um excelente jogador, muito jovem, de muito potencial e tal, mas não acho que ele seja um cara de alto nível, talvez não seja nem o que o Di Maria foi, por exemplo. E isso considerando que o Di Maria é um grande jogador e tal, mas não conseguiria carregar essa seleção, por exemplo. Em resumo, a Argentina, eu tô realmente bem curioso para ver como eles vão lidar quando o Messi se aposentar. Agora falando do Brasil. Até o Brasil, que a gente não percebe muito, a gente não para reparar muito, mas já faz tempo que o Brasil está com gerações bem ruins. Bem ruins assim, no geral, muito fracas, medianas, meia boca e tal, com alguns caras salvando. Hoje, a seleção brasileira se resume a isso. Pega o time titular do Brasil, por exemplo. Tem 5 caras que provavelmente seriam titulares em várias seleções do mundo. Porque são 5 caras diferenciados, 5 caras que o talento que é natural aqui do Brasil simplesmente fez acontecer. Que é Alisson, ou Ederson também é um goleiraço, Marquinhos, Thiago Silva, que já, assim, Thiago Silva já tem que destacar, né? O Thiago Silva joga no máximo a Copa de 2022 e depois ele vai sair da seleção. Então já é um cara que precisa de reposição, já está próximo da aposentadoria. Casemiro, um dos melhores volantes que eu já vi, e Neymar. Todos os outros do Brasil, as duas laterais, lateral direita e esquerda, os dois meio-campistas à frente do Casemiro e todos os atacantes que jogaram com o Neymar, todos eles são muito medianos, para não dizer fracos. Mas, por exemplo, Richarlison é um cara no máximo comum, no máximo não, é um cara comum, um bom jogador, mas que na seleção não entrega muita coisa. Gabigol cai tudo naquilo que eu falei sobre Arrascaeta e outros jogadores aqui pra trás no vídeo. Everton Cebolinha é um cara que jogava muito aqui, foi pro Benfica ainda, futebol português, que nem é aquela coisa toda. Já não se adaptou, então já provou que é mais um jogador de futebol sul-americano. Eu posso calar a boca ainda com tudo isso que eu tô falando no vídeo, eu aceito tranquilamente, inclusive até espero. Mas enfim, hoje o ataque do Brasil, a Copa América provou isso. É Neymar e o resto. Neymar carregando, Neymar tendo que fazer tudo. E aí de novo eu caio naquela mesma pergunta do Messi. O Neymar, obviamente, tem mais tempo de carreira ainda, o Neymar tá beirando seus 30 anos aí, mas já também não é mais moleque. E quando você pega as promessas que estão surgindo aqui no Brasil e tal, são boas promessas, bons jogadores, podem crescer muito, por exemplo, Vinícius Araújo, Rodrigo e tal, mas sinceramente, vocês esperam que alguns desses jogadores sejam de um alto nível? Você vê esses caras deslanchando na Europa, ganhando muita coisa, sendo protagonistas em times campeões e tal. Eu, sinceramente, não tenho confiança nenhuma que isso vai acontecer. E é bem preocupante mesmo esse futuro de todas as seleções aqui da América do Sul. As gerações estão se envelhecendo e estão se renovando bem mal. Até Brasil e Argentina, que ainda tem jovens jogadores, que ainda... Eu acho que o Brasil e a Argentina, por exemplo, nunca vão ficar seleções realmente ruins mesmo. Mas podem cair e virar seleções que você só não bota tanto medo mais. Como era, por exemplo, o tenebroso Brasil de 2014. E que ainda tinha o Neymar, né? Já tinha o Neymar, na verdade, mas muito novo também e tal, e até sacanagem botar nas costas dele a responsabilidade de carregar um ataque com Fred e Hulk para algo grande. Enfim, e muito dessas gerações estarem em queda se explica pelas ligas nacionais aqui na América do Sul. As ligas nacionais aqui na América do Sul estão horríveis. A organização aqui é péssima, todas as confederações são horrorosas e a AFA, ela faz questão de cada vez mais destruir o futebol argentino. É incrível o que a AFA faz com o futebol argentino. A CBF aqui no futebol brasileiro, os torneios de base aqui da América do Sul são horrorosos, não preparam o jogador nunca. Jogador daqui, que quer ser grande na carreira, tem que sair daqui com no máximo 20 anos de idade para ir para a Europa e crescer por lá. Então, pelas ligas nacionais, pelo trabalho que é feito aqui,
não tem como fugir da realidade que as seleções vão sofrer e vão cair o nível. Isso está acontecendo em todas as seleções aqui, até em Brasil e Argentina. Mas o que salva a gente o que impede a gente de tomar a última bicuda de cair do penhasco é o talento natural. Mas uma grande diferença também são os técnicos, a ideia de jogo, o trabalho que é feito em diferentes continentes, a mentalidade de jogo criada na Europa. E não tem como fugir disso. Os jogadores, por exemplo, das seleções fracas lá na Europa, eles já jogam na Europa. Só por isso já tem uma tendência de ter uma formação muito melhor do que aqui. Isso que eu falei sobre a categoria de base. Lá, pelo menos a maioria dos países, eu estou generalizando aqui para ficar mais fácil, mas lá a formação do jogador já é muito diferente. O jogador já vai para o futebol, já preparado com o clima de Champions League, de jogos de alto nível, por exemplo. Aqui, a realidade é outra. Então, e muitas das seleções aqui, elas ainda têm muitos jogadores que jogam no futebol asiático, no futebol sul-americano, no futebol norte-americano. É uma tendência que, no geral, os jogadores, só por jogarem na Europa, por exemplo, o jogador médio na Europa, ele é melhor do que o jogador médio nesses outros continentes. E às vezes o jogador médio na Europa é melhor até do que os jogadores bons aqui no futebol fora da Europa, né? Melhor dizendo. Então, isso também é uma coisa que diz muito sobre essa diferença. Isso é um reflexo de tudo isso que eu falei, né? Englobando tudo isso. Tanto da diferença dos jogadores já serem criados, jogarem na Europa, tanto do trabalho dos treinadores, da ideia de jogo. Suíça e Dinamarca, por exemplo, eu acho que no papel, talvez eles não sejam melhores ainda do que a Colômbia, por exemplo, do que o Uruguai, por exemplo. Mas eles mostraram qualidade de jogo, eu acho principalmente a Dinamarca, mas a Suíça, por exemplo, naquele jogo que eles seguraram a França, eles mostraram uma qualidade de jogo, mostraram um jogo tão bom que eu me arrisco a dizer que nenhuma seleção mostrou nessa Copa América, nem a seleção brasileira. Eu posso estar exagerando, reconheço, mas ignorando a seleção brasileira e a Argentina, aí eu tenho certeza. A Suíça e a Dinamarca jogaram muito mais bola do que qualquer seleção na Copa América. E até mesmo o Uruguai, por exemplo. Para deixar claro, a gente pode chegar na Copa do Mundo de 2022 e as seleções da América do Sul fazerem campanhas espetaculares, bater nos europeus e tal. Pô, isso é completamente possível, eu não vou negar isso, dá pra acontecer, pode acontecer. No futebol o jogo é jogado, isso pode acontecer, pode chegar o Uruguai, a Colômbia chegarem na Copa, jogarem muito melhor que jogaram na Copa América e surpreender os europeus. Agora, tudo que eu tô falando aqui são tendências. Aí quando você soma a queda das gerações, o preparo das seleções, o trabalho de técnico nas seleções, quando você soma tudo isso, a tendência, ela é muito assustadora, ela dá ela é realmente assustadora, ela te dá uma ideia que você tem medo de onde o futebol sul-americano vai chegar. Focando um pouco em seleção brasileira, antes da Copa América eu tinha uma ideia, eu já tenho essa ideia sobre as gerações na minha cabeça faz tempo. Então, no papel, eu já acho que a seleção brasileira já não está mais tão próxima assim das europeias, já acho, melhor dizendo, que a seleção brasileira está um degrau abaixo das melhores seleções da Europa. E eu tinha a ideia que o que colocava o Brasil paralelo a elas era o trabalho do Tite, que estava uma consistência muito boa para o Brasil e tudo mais. Mas essa Copa América, o Brasil foi horroroso. E horroroso, obviamente, pro que a gente espera do Brasil. Porque fez alguns bons jogos na primeira fase e tal, mas batendo em cachorro morto, com todo respeito, mas é batendo em cachorro morto. Aí pegou o Chile, que já não tá tão bem mais. Fez um jogo péssimo, já passou mais do que merecia, do que poderia. Contra o Peru, que é outra seleção que eu já falei para trás também da qualidade deles. O Brasil jogou muito mal também, foi um jogo muito feio. Aí na final, que eu imaginei que, talvez a seleção brasileira só não estava tão focada e tal. Agora na final, eu acho que eles vão dar o máximo de si e vamos ver o que sai aí. Foi mais um jogo péssimo da seleção brasileira, foi péssimo da seleção argentina também. E essa final foi o que mais me motivou a fazer esse vídeo. Porque a Copa América inteira foi um nível muito fraco. Só que eu pensei que a final, assim, Brasil e Argentina, as duas melhores seleções aqui, reunindo grandes jogadores e tal, eu imaginei que essa final salvaria o nível de toda a Copa. Mas não, foi uma final muito ruim também. A Argentina foi campeã, mas não diz muita coisa quanto à qualidade deles. Aliás, essa Copa América não disse muita coisa quanto à qualidade de nenhuma seleção para 2022. Se ela diz alguma coisa, é negativamente. Enfim, falando do Brasil, eu esperava muito mais do trabalho do Tite nessa Copa América. E eu acho que ele deu um grande passo para trás e a desconfiança sobre ele é justa de se aumentar agora. Porque o que ele regrediu de 2018 até aqui é muito perceptível. Então, o Brasil jogou alguns jogos que realmente eu já crio muito mais desconfiança de como a gente vai chegar para 2022. Esse vídeo foi um grande dossiê que eu fiz aí falando sobre todo o futebol sul-americano agora, toda a minha ideia pessimista, eu confesso, sobre o futebol daqui. Peço desculpas pelo tamanho do vídeo,
Mas deixem nos comentários aí o que vocês pensam sobre tudo isso que eu falei, se vocês concordam, se discordam, se vocês acham que o futebol sul-americano ainda está batendo de frente, ainda está tudo normal, ou se a gente está numa queda. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!